Bom, pessoal, continuando aí o nosso curso de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá certo? Vamos para a nossa terceira aula. Na nossa última aula, a gente estudou as características de uma árvore mais, e a estrutura de índice mais utilizada pelos SGBDs para implementar o conceito de índice ordenado. Vimos como construir a árvore B+, tá certo? As regras de construção da árvore. E vimos como identificar algumas características da árvore, que seria a altura da árvore, tá certo? E como calcular a ordem da árvore. Só lembrando que a altura é a quantidade de nós existente entre a raiz e um nó folha, e como a árvore B+, é uma árvore balanceada, esse valor é constante para toda a árvore, então qualquer caminho que eu percorrer da raiz até um nó folha, eu vou percorrer a mesma quantidade de nós, que seria a raiz a altura da árvore, desculpa, e vimos também como calcular a ordem, que seria a quantidade de ponteiros que eu posso ter por nó dentro da minha árvore B+, tá certo? Vimos também a complexidade da árvore B+, com a quantidade de leitura para localizar uma tupla. Desculpa. Só um instantinho, pessoal. Perdi aqui o slide. Bom, então nós vimos a complexidade para localizar uma tupla através de uma árvore B+, tá certo? Então, essa complexidade aqui é o quê? 1, tá certo? Mais o log de m na base n sobre 2, tá certo? Então, log de m na base n sobre 2 é a altura da árvore. Então, para eu localizar uma tupla usando a árvore B+, eu vou até um nó folha, tá certo? E lá no nó folha eu vou encontrar um ponteiro para a página que contém tuplas com aquele valor de chave de busca. Por isso que eu tenho esse mais um aí, que eu vou acessar pelo menos mais uma página, tá certo? Que contém tuplas com aquele valor de chave de busca, tá certo? E vimos também a complexidade, tá certo? Quanto à quantidade escrita na hora de inserir tuplas, inserir uma entrada na minha árvore, tá certo? Então, no pior caso, se todos os nós tiver com a sua capacidade máxima de entrada já preenchida, ou seja, todos os ponteiros já preenchidos, então eu tenho que criar um novo nó, tá certo? E essa operação ela pode se propagar até a raiz da árvore, implicando na geração de uma nova raiz da árvore, tá certo? Então essa complexidade para inserir uma nova entrada dentro de um nó da árvore B+, né, que seria sempre no nó folha, é 1 mais o log de m na base n sobre 2, ou seja, a altura da árvore, porque eu posso estar escrevendo novos nós até saindo da folha, chegando até a raiz, e nesse caso eu teria que gerar uma nova raiz da árvore, por isso esse mais, certo? Bom, então, a aula de hoje a gente vai começar explicando um pouco, né, como é que é a remoção de entradas na árvore B+, porque esse processo de remoção ele é bem mais complexo do que o processo de inclusão. Por quê? Porque dependendo da quantidade de remoções de entradas na minha árvore, ou de como está a taxa de preenchimento da minha árvore, pode ser que eu tenha que reconstruir toda a árvore, tá certo? Para que eu garanto o balanceamento dela, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero remover a entrada 12, tá certo? Da minha árvore B+. Então, para eu remover essa entrada, tá certo? O que é que eu preciso saber? Se retirar essa chave de busca do nó, eu vou estar violando a regra de quantidade mínima por nó, tá certo? Você deve lembrar que eu garanti o balanceamento, cada nó da minha árvore tem que ter n-1 sobre 2, o piso disso de chave de busca, tá certo? E, no máximo, n-1 chave de busca. Então, se a ordem dessa minha árvore é uma ordem 3, porque é uma ordem 3,
que eu posso ter no máximo 3 ponteiros por nó, tá certo? E o que significa ter no máximo 2 chaves de busca por nó, certo? Então, se a gente olhar para esse nó que eu estou removendo a entrada 12, tá certo? Ele está com quantidade máxima de entrada. Então, eu remover uma entrada aqui, tá certo? Eu não vou violar a minha quantidade mínima de entrada. Por quê? Porque como eu estou pegando n-1 sobre 2, tá certo? Então, aqui eu teria a quantidade mínima de entrada vai ser 1, tá certo? Então, eu remover essa entrada, ainda vou continuar com a chave de busca, tá certo? Nesse nó, então não tem problema, é só remover essa entrada 12. Bom, o que é que seria, no caso de banco de dados, né? O que é que pode implicar, na realidade, a remoção de uma entrada na minha estrutura de índice? Eu vou remover uma tupla. Então, vou remover a tupla que tem lá, sei lá, matrícula igual a 12, então eu tenho que remover essa entrada lá da minha árvore B+, tá certo? Bom, então, se eu não violei ainda a quantidade mínima de entrada, então a remoção é um processo simples. O problema é o seguinte, vamos supor que a gente já removeu essa entrada 12, tá certo? A gente remove essa entrada 12 e agora quer remover a entrada 9, tá certo? O valor de chave de busca 9. Bom, esse nó já está com a quantidade mínima de entradas nele. Eu não posso diminuir essa quantidade de entrada, porque senão vou violar aquela regra de quantidade mínima que provocará no não balanceamento da minha árvore, certo? Bom, para eu evitar um rebalanceamento da minha árvore, que na prática representa o quê? Uma reconstrução da minha estrutura de minha árvore, tá certo? Eu vou checar se existe algum nó irmão desse nó que eu quero remover a entrada, vamos chamá-lo de nó L, certo? E se existe algum irmão que pode emprestar uma entrada para esse nó, tá certo? Esse nó L, ele tem um nó irmão, tá certo? Que é esse linha aqui, tá certo? Então, esse nó aqui é um nó irmão de L, tá certo? Por quê? Porque eles têm o mesmo pai. Esse nó está com a quantidade máxima de entrada, ou seja, ele pode emprestar uma entrada, tá certo? Então, nesse caso, como o nó irmão pode emprestar uma entrada é um nó à esquerda, eu tenho que pegar o maior valor, tá certo? Que está dentro do nó irmão e transferir para o nó L, tá certo? Então, no nó L', que é o irmão de L, que pode emprestar essa entrada, então quem seria o maior valor de chave de busca aí dentro? O 8, tá certo? Então, significa o quê? Que eu teria, na hora de remover o 9, eu vou remover o 9, tá certo? E nessa local do 9, vou incluir o quê? A chave de busca 8, tá certo? Bom, quando eu incluo o 8 no nó L', tá certo? Significa o quê? Que para eu garantir aquela regra de ordenação de entradas na minha árvore B+, em diferentes níveis, que aqui no nó pai de L e L', tá certo? Essa entrada que está o 8 aqui, tá certo? Eu teria que ter, na realidade, o quê? Um valor que eu garanto a seguinte regra. O P1 é o primeiro ponteiro do nó, ele vai apontar para uma subárvore em todos os valores de chave de busca aqui, em L', tá certo? Tem que ser menor do que o valor que estão aqui, menor ou igual, tá certo? E esse ponteiro tem que apontar para todo mundo que tem valor de chave de busca maior do que 8, no caso, se fosse o 8. Então, eu não posso deixar o 8 aqui. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o valor sec, tá certo? E colocá-lo aqui também no nó pai de L e L'. Aí, agora, ao invés de ter o 8 aqui, tem o 7. Por quê? Porque agora eu garanto, e a entrada 8 sai daqui, certo? Bom, aí agora eu garanto o quê? Eu tenho a regra de ordenação em diferentes níveis da minha árvore, tá certo? Porque o P1 está apontando para todo mundo, com a subárvore, que todos os valores de são menor ou igual a 7, tá certo? E P2 vai apontar para um ponteiro que tem
vai apontar, desculpa, para o nó que tem valor-chave de busca maior do que 7, que no caso seria o 8, tá certo? Bom, se o irmão que eu fosse pedir emprestado, a entrada, fosse o irmão à direita, eu trabalharei com que valor? O menor valor do nó que estaria emprestando, tá certo? Bom, aí o problema é que depois que eu removo o 12, o 9, desculpa, tanto o nó L como o L' vão ficar com quantidade mínima. Se eu for remover uma entrada agora, ou 7 ou 8, eu vou violar a regra de quantidade mínima e teria nó vazios, tá certo? De entradas, e teria que remover esse nó. Então, para eu evitar isso, eu tenho que reconstruir toda a minha árvore B+, tá certo? Que seria um rebalanceamento. Então, existem essas operações nos SGBD existentes no mercado, tá certo? Que é para eu garantir a propriedade de entrada mínima por nó na hora de estar fazendo a remoção de entradas, tá certo? Bom, eu tenho que os pseudocódigos do processo de remoção de entrada por nó, tá certo? Então fica aí como uma atividade para vocês darem uma lida desses pseudocódigos, tá certo? E tentarem entender o processo de remoção. Então aqui eu tenho uma função que é remoção de entrada na raiz, tá certo? Por que tem que ser diferente o processo de remoção na raiz? Porque a raiz eu vou permitir que ela tenha pelo menos dois ponteiros, ou seja, uma chave de busca só. E eu tenho remoção de entrada no nó qualquer, tá certo, da minha árvore, excetuando quem é a raiz, tá certo? Então aqui, nessa linha do algoritmo, vocês podem perceber que eu estou checando se eu tenho uma quantidade mínima de entrada de chave de busca. Se eu já tiver, eu vou checar se existe algum irmão que possa emprestar uma entrada nó que eu vou remover a entrada, tá certo? Bom, se tiver o irmão, eu vou checar se pode ter o irmão da esquerda ou o irmão da direita, porque se for o irmão da esquerda, eu vou pegar o maior valor, tá certo? E se for o irmão da direita, eu vou pegar o menor valor. Então, esse processo de remoção de nós, de entradas, desculpa, em um nó de uma árvore B+. Então, como eu havia falado, ele é um processo mais complexo do que o de inserção, tá certo? Porque ele tenta evitar que eu tenha que constantemente ficar reorganizando a minha árvore, em função da violação da quantidade mínima de entradas. Bom, visto isto, agora a gente pode discutir como é que a gente pode criar índices, né, com essas propriedades que a gente discutiu até agora de árvore mais, no SQL Server e no Oracle, ou no Postgres, desculpa. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode definir o índice no SQL Server e no Postgres. No Oracle, ele é semelhante, só que a gente ele muda um pouco, um conceito que eu vou falar mais na frente para vocês, que é de taxa de preenchimento por nó, tá certo? Bom, então como é que a gente cria um índice utilizando o SQL Server, tá certo? Então, eu tenho o comando de criação de índice, é o comando create, tá certo? Antes de eu definir o nome do índice, tá certo? Eu vou dizer se o índice tem que garantir a propriedade de unicidade do valor de chave de busca. Se eu colocar unique, eu estou garantindo o quê? O SGBD vai garantir o quê? Que não existe valor de chave de busca repetido dentro da estrutura de índice. Quando eu digo que o índice é clusterizado, tá certo? Eu estou definindo que o índice é um índice primário, tá certo? Então, lembrem-se que um índice ordenado, ele pode ser primário ou secundário. Quando eu digo que o índice é clusterizado, é porque ele é primário. E o que é que caracteriza o índice primário? É que a tabela também vai estar fisicamente ordenada pelo atributo ou os atributos que eu vou definir como chave de busca do índice, certo? Então, as opções que eu tenho aqui, o índice pode ser ou clustered, tá certo? Ou não clustered. O índice não clustered é um índice secundário, tá certo? Depois disso, então é create, vamos para o cluster index, vou dizer qual é o nome do índice, certo? Então, lembre-se, o unique é opcional, tá certo? Clustered ou não clustered,
eu posso escolher um dos dois, não, nunca os dois, tá certo? Só posso ter um índice clusterizado por tabela, já que ela está fisicamente ordenada, tá certo? Eu não estou ordenando a tabela por um atributo. Então, no índice secundário eu posso ter vários, tá certo? Então, dependendo da CGBD, eu posso ter mais de 200 estruturas de índices secundários por tabela. Bom, então, quando vou criar o índice, ele é secundário ou primário, tá certo? Quando eu defino o nome do índice, depois eu vou dizer para qual tabela esse índice está sendo definido, tá certo? E depois disso eu vou definir quem é a chave de busca da minha estrutura de índice, tá certo? Percebam que eu posso ter vários atributos compondo a chave de busca. Nesse caso, eu tenho uma chave de busca composta, mas a chave de busca é única na estrutura de índice. Eu só tenho aquela chave de busca. Porque mais a gente vai estudar o conceito de estrutura de índice multichaves, tá certo? Então, aqui eu tenho só uma chave de busca, mas ela pode ser composta por vários atributos. E quando eu estou definindo a minha chave de busca, eu posso dizer se eu quero que a minha estrutura de índice esteja por ordem crescente ou decrescente de chave de busca. Crescente ou decrescente, tá certo? Por que isso? Lembrem-se que a característica do índice ordenado é que se eu acessar minhas tuplas através da estrutura de índice, eu já acesso de forma ordenada. E aí, na definição da estrutura de índice, eu posso dizer se eu quero uma ordenação crescente ou decrescente, tá certo? Só quero dizer que é o seguinte, que dizer qual é a ordem de ordenação, o tipo de ordenação dos valores-chave de busca dentro da minha árvore B+, isso não é muito importante. Por quê? Porque mesmo que o default, por exemplo, é crescente. Se eu quero acessar as tuplas de forma decrescente, tá certo? Ao invés de descer para o nó mais à esquerda, eu desço para o nó mais à direita e saio lendo as minhas folhas da direita para a esquerda. Então, dessa forma, eu também estou acessando de forma decrescente as tuplas, de forma decrescente, por valor de chave de busca, as tuplas da minha tabela que eu quero acessar. Tá certo? Então, mostrar aqui uma figura que eu estou falando aqui, o seguinte. Vou ter que fechar o slide aqui. Deixa eu ver aqui. Então, voltar aqui para a apresentação. Só para mostrar para vocês o que eu falei há pouco, tá certo? Então, eu estava falando para vocês que não importa se eu estou acessando, que não é importante eu definir se a ordem, o tipo de ordenação da minha chave de busca, se ela é crescente ou decrescente. Por quê? Porque se eu definir como ordem crescente, ou seja, da esquerda para a direita, eu tenho meus valores de chave de busca aqui nas meus nossos folhas, tá certo? Se eu quiser de forma decrescente, ao invés de eu descer para o nó mais à esquerda, eu desço para onde? Para a folha mais à esquerda, desculpa, eu desço para a folha mais à direita. Dessa forma, eu consigo recuperar minhas tuplas de forma decrescente, apesar de eu ter definido na criação do índice que a ordem estaria de forma crescente, só que é crescente da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, então ela é decrescente. Deixa eu voltar lá para o slide que a gente estava falando.
Pronto, agora eu vou compartilhar com vocês. Pronto. Bom, então, como eu estava definindo aí só tentar aqui sincronizar com o meu iPhone, pessoal, a apresentação, porque aí eu posso fazer marcações no texto. Pronto. Bom, então agora, o que eu vou comentar com vocês, tá certo? São... Desculpa, pessoal, porque coordenar iPhone e o meu MacBook não é tão trivial assim. Bom, o que eu vou falar agora para vocês, tá certo? É um conceito, uma propriedade muito importante que a gente define só na criação do índice. Esse parâmetro aqui, tá certo? Eu só utilizo na hora da criação do índice. Então, aqui eu estou dizendo, o if, tá certo? Abro parênteses, fill factor igual taxa de preenchimento de nós, tá certo? Estou no Postgres, né? Aqui, desculpa, pessoal. Pronto, voltei aqui pro... Desculpa, pessoal. Então, pronto. Estamos aqui continuando no SQL Server. Bom, o SQL Server, se eu faço essa taxa de preenchimento de nó, tem uma outra característica que eu posso definir na hora de criar um índice no SQL Server. Eu posso, porque se eu não colocar esse include, significa o quê? Que na minha estrutura de índice, um atributo da tabela que eu vou ter na estrutura de índice é a minha chave de busca. Mas eu posso ter muitas consultas com a projeção de alguns atributos da minha tabela. E aí seria interessante o quê? Ao invés de eu ter que, toda vida que for acessar essas tuplas, dessas consultas que tem as projeções de alguns atributos, de poucos atributos da tabela, ao invés de eu descer na estrutura de índice até a folha e fazer uma busca pelas tuplas nas páginas em disco, eu armazeno essas colunas já na minha estrutura de índice, tá certo? Então, com isso, eu evito ir a disco para acessar os atributos que eu quero, duplas que eu quero acessar. A gente vai fazer experimento onde a gente vai ver a diferença de eu ter um include, né, com os atributos da consulta, né, dentro da minha estrutura de índice, armazenado fisicamente, ou não, tá certo? Então, o que é importante para você é o seguinte, na hora de eu criar o índice, eu posso colocar dentro da estrutura de índice atributos, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho na minha estrutura de índice o atributo matrícula e a chave de busca que tem lá na minha folha é 12, tá certo? E aí eu posso associar a essa matrícula 12 os atributos ação e salário. Esses atributos não são partes da chave de busca. Mas, na hora que eu coloco a chave de busca 12, vai estar associada a ela o valor do salário e da lotação daquele empregado. Com isso, eu evito de ir lá em disco, acessar a página da tupla, tá certo? Que tem matrícula igual a 12, para eu pegar os atributos salário e lotação, tá certo? Bom, então essa é a finalidade dessa cláusula include, tá certo? Ela pode ser de grande valia na hora de a gente, quando a gente quer otimizar a execução de alguma consulta em projeção. Só que a gente vai ver mais na frente que a gente paga um preço para isso. Tá? Quando eu coloco mais atributo dentro da minha estrutura de índice, a minha estrutura de índice vai ficar com altura maior. Então, a árvore fica mais alta, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado na hora de utilizar a opção include, tá certo? Bom, e agora sim eu vou falar da taxa de preenchimento, tá certo? Que a ideia é o seguinte, ó. Então, aqui é a taxa de preenchimento. Então, o if pad index pode estar on ou off, e fill factor igual a taxa de preenchimento de nós, tá certo? Bom, com esses dois parâmetros, eu vou definir como é que vai ser preenchida a minha árvore na hora da criação. Então, esses dois parâmetros funcionam na hora da criação da estrutura de índice,
tá certo? Bom, eu vou passar, quando eu for para um próximo slide, aí vou deixar mais clara a ideia do pedindo que do fill factor, tá certo? Bom, e aí eu posso dizer também em que file group a minha estrutura de índice está armazenada. Então, posso dizer qual file group que eu quero armazenar a minha estrutura de índice. Isso é muito bom, porque eu posso usar a seguinte estratégia. Se a minha estrutura de índice é muito grande, eu posso armazenar, tá certo? Um file group e definir nesse file group um arquivo que vai estar no disco, sei lá, que é dedicado só para garantir o acesso àquela estrutura de índice. Isso vai me trazer um ganho enorme de performance na hora de acessar dados da tabela através da estrutura de índice, tá certo? Então, a ideia de definir em que grupo, tá certo? Eu vou armazenar meu índice, pode me ajudar muito para resolver problemas de performance de consultas. Lembrando que o conceito de file group no SQL Server é o mesmo conceito de table space no Oracle, DB2, Postgres, tá certo? Bom, então, como eu havia falado, a cláusula includes, tá certo? Então, aqui, ela permite o armazenamento de um ou mais atributos na estrutura de índice, tá certo? É importante deixar bem claro isso para vocês. Tais atributos não compõem a chave de busca do índice, tá certo? Bom, nesse caso aqui, quando é que eu vou usar o include na hora de criar um índice? Porque essa estratégia pode ser eficiente em consultas com projeções dos atributos especificados no include. Então, lá dentro da cláusula include, eu vou dizer quais atributos eu quero que fiquem na estrutura de índice, e esses atributos têm que ser os atributos da projeção lá na consulta SQL. Então, deve estar claro para vocês a ideia que eu estou falando de projeção, né? Ao invés de acessar todos os atributos da tabela, eu vou acessar uma parte desses atributos. Então, essa é a operação de projeção. Bom, então, mais uma vez, isso pode ser perigoso. Por quê? Porque a árvore pode ficar mais alta, tá certo? E aí, eu comentei, mas eu quero que vocês pensem como é que isso pode acontecer. Por que, que a árvore vai ficar mais alta, tá certo? E aí a gente pode discutir isso, né? A resposta desse porquê na nosso encontro de sexta-feira. Então, fica aí para vocês pensarem, tá certo? Por que que o uso da cláusula include pode implicar no aumento da altura da árvore. Bom, e aí com relação à taxa de preenchimento, eu tenho dois parâmetros, o fill factor e o pad index. Quando eu estou me referindo ao fill factor, tá certo? Eu vou especificar que um percentual variando de 1 a 100, tá certo? Que vai representar o quê? A taxa de preenchimento dos nós da árvore B+. E só se aplica, como já falei, na construção inicial da estrutura. Então, por exemplo, se eu disser que o meu fill factor é 100, certo? É que eu quero a taxa máxima de preenchimento, ou seja, na hora de construir a árvore, eu vou ter que preencher os nós com a sua capacidade máxima, certo? Bom, e o pad index quer dizer o quê? Quando o meu pad index está on, o fill factor aplica-se aos nós internos e os nós folhas. Então, se o meu pad index está on, o fill factor lá de 100%, se eu definir 100%, vai valer para os nós internos e os nós folhas, tá certo? Bom, mas eu tenho uma opção off, que significa o quê? O fill factor só vai se aplicar aos nós folhas, tá certo? Bom, se eu não definir nada, o default que o SQL Server utiliza é o zero, pad index off, tá certo? Fill factor 100. Bom, qual a importância desses dois parâmetros, tá certo? Com relação à minha estrutura de índice, o fill factor e o pad index, tá certo? Bom, esses dois parâmetros, eles vão definir a altura da árvore na hora que eu for construir um índice, tá certo? Por quê? Porque se eu colocar lá, definir pad index on, fill factor 100, então todos os nossos internos e as folhas vão estar com sua capacidade máxima de preenchimento. Se isso é verdade, a minha árvore é mais baixa. Beleza. Se eu defino fill factor 1, pad index 1, fill factor 1, pad index on, significa que vou ter a quantidade mínima de preenchimento dos nossos internos e nós folhas. Pessoal,
a quantidade mínima não quer dizer que é 1%, não quer dizer que é a quantidade mínima da regra de construção da árvore B+. Então, a quantidade mínima aqui significa o quê? N menos 1 sobre 2. Tá certo? Então, PED index, o fill factor 1 e fill factor 100, na prática, quando você for trabalhar um paralelo com aquela regra de construção, né, para garantir o balanceamento, ele vai variar de quê? Da quantidade mínima de entrada de chave de busca, que é N menos 1 sobre 2 até menos 1. Isso falando de chave de busca. Se for ponteiro, é N sobre 2 até N. Tá certo? Bom, naturalmente fica pegando, no caso da chave de busca, o piso, e no caso de ponteiro, a gente pega o teto, porque a gente tem que sempre pegar um valor inteiro. Não existe valor fracionário ou de quantidade de ponteiro, ou de quantidade de chave de busca e o nó. Tá certo? Bom, então, beleza. Eu sei que se eu botar fill factor 100, pad index on, a minha árvore vai ser mais baixa, porque todos os nós estão com essa capacidade máxima de utilização. E pad index of fill factor 1, eu tenho só a quantidade mínima de entradas por nó, tá certo? E aí significa o quê? Minha árvore é mais alta. Bom, então todo mundo vai pensar, não, mas beleza, então só sempre vou criar minha estrutura de índice com a pad index on, fill factor 100. Se a minha tabela não tiver muitas inclusões, tá certo? De novas tuplas, isso vai funcionar legal. O problema é, se eu estou com a capacidade máxima de entrada preenchida, já na construção do meu índice, cada nova inserção de tupla na tabela vai provocar uma inserção de entrada na minha estrutura de índice, tá certo? Que como ela já está com capacidade máxima, eu vou ter que criar novos nós, tá certo? Quer dizer, uma operação de escrita para cada nível da árvore, ou seja, para todos os níveis do nó folha até a raiz, e criar uma nova raiz para a árvore, tá certo? Então, a manutenção dessa estrutura de índice vai ser muito cara. Mas, em compensação, a minha consulta, eu vou ter performance muito boa usando essa taxa de preenchimento máximo, né, porque a minha árvore vai ser mais baixa, tá certo? Se é mais baixa, eu tenho menos acesso a disco do que numa árvore mais alta, tá certo? E o index, quando eu boto fill factor, pad index on e fill factor 1, eu vou ter uma performance boa, porque na consulta que eu vou estrutura não tão boa se a minha árvore fosse mais baixa, mas eu também resolvo o problema de inclusão de novas entradas, não ter que fazer split de nós para nova entrada, certo? E aí o SQL Server ainda dá essa opção também extremamente interessante, que é botar o quê? Fill factor, pad index off e fill factor 100. Ou seja, os meus nós folhas vão estar com sua capacidade máxima, mas os nós internos não vai seguir a regra do factor 100, tá certo? E aí o SQL Server deixa um espaço reservado para inserir novas entradas nos nós internos, evitando o quê? As várias operações de nós em todos os níveis da árvore, e criando uma nova raiz para a árvore. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa explicação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês anotem para a gente discutir na sexta-feira. Então, voltando naquela hora que eu estava falando do Postgres, pensando que era o SQL Server, então voltando aqui para o slide do Postgres. Então, a criação de índice no Postgres, ela se assemelha um pouco à criação de índice lá no SQL Server, tá certo? Só que o seguinte, no Postgres eu só tenho índice secundário, eu não tenho índice primário, tá certo? Então, o máximo que eu posso definir no Postgres é chave de busca não pode ser repetida, ou seja, ela tem que ser unique, tá certo? O Postgres, ele permite, né, que eu diga o seguinte, crie a estrutura de índice sem ter que parar o acesso à tabela, tá certo? Porque no caso que eu estou criando o índice, tá certo? Ninguém acessa a tabela. E o Postgres tem essa propriedade que ele permite que eu crie o índice na tabela centralizada, tá certo? Bom,
Aí digo qual é o nome do índice, digo em que tabela vai ser criado o índice e posso dizer qual é o tipo de índice. Então, aqui no Postgres, eu posso dizer, por exemplo, que o meu índice é um índice hash, ó. Então, o tipo de índice que eu posso definir, ó. Então, eu posso no Postgres definir um índice hash. Já não posso utilizar definir um hash no SQL Server. Sempre vai ser um árvore B+. Tá certo? Bom, e o default aqui, se você não colocar um método, vai ser o quê? Árvore B+. E aí o Postgres também tem a ideia do fill factor, tá certo? Só que aqui ele não trabalha com a ideia do index. Quando eu digo que o fill factor, eu falo do fill factor, ele vai preencher os nós da estrutura de índices com o que eu defini lá, tá certo? E pode dizer em que table space a minha estrutura de índices do Postgres vai estar definida, tá certo, pessoal? Bom, como atividade de laboratório que eu queria que vocês fizessem, tá certo? Inicialmente, é executar essa consulta, tá certo? No SQL Server, tá certo? E marcar o tempo de execução. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual a ideia dessa que eu quero com essa atividade. Deixa eu mostrar a tela. Eu quero aqui alterar. Eu quero compartilhar aqui a tela do SQL Server, tá certo? Aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, vocês já devem estar vendo aí a tela do SQL Server, tá certo? O que eu estou querendo é o seguinte. Então, eu venho aqui em banco de dados, né? A gente vai ficar trabalhando com TPCH, já havia falado isso para vocês. Então, aqui eu tenho a tabela Line Item, que é a maior tabela desse banco de dados, tá certo? E aí vejo se existe algum índice criado para essa tabela. Não existe nenhum índice. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem era o seguinte. Então, aqui é a consulta que eu estava falando há pouco para vocês. Vou abrir aqui o TPCH, senão ele vai dar erro. Pronto. Então, eu quero o quê? Select asterisk from line item where L order I igual a esse valor. Então, a ideia é, coloco para executar essa consulta e quero que vocês vejam o tempo de execução da consulta. Então, essa consulta, vocês podem observar aqui, tá certo? Essa consulta foi executada aqui em 6 segundos, tá certo? Aqui no canto inferior direito da tela, vocês estão vendo aqui o tempo de execução. E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão abrir aqui uma nova consulta e eu quero que vocês criem uma estrutura de índice secundário, tá certo? Para aquela tabela. E, naturalmente, quem é que deve ser a chave de busca? Que se eu quero interferir nesse resultado dessa consulta aqui, a chave de busca tem que ser o atributo LORD aqui. Então, como é que a gente cria o índice no SQL Server? Então, create, eu não vou colocar unique, pode ter repetição, aquele valor tá certo. Eu vou botar só que o índice não é secundário. Index, vou chamar de I1, tá certo? Bom, aí o que é que eu tenho que definir agora? Em que tabela, né? A tabela line item, abro parênteses e vou dizer quem é a chave de busca. Quem é que é a chave de busca que a gente quer? O L. Não, é L. Deixa eu ver aqui. Se tem, estou em dúvida, um underscore. Tem um underscore, sim.
Aí vou definir o quê? With, a parêntese, pad index igual on, quero fill factor igual a 100. Certo? Acho que tem uma vírgula aqui. Pronto. Então, aqui estou criando um secundário, tá certo? Denominado I1. Esse índice está sendo criado na tabela line item, tá certo? A chave busca o L order aqui, e estou dizendo que a minha taxa de preenchimento é de 100%, valendo para todos os nós. Por que é valendo para todos os nós? Porque o pad index está 1, certo? Aí eu executo esse comando. Perceber que a criação do índice ela demora um pouco, por quê? Porque ele está construindo uma árvore B+, tá certo? E essa tabela tem 6 milhões de tuplas, mais de 6 milhões. Como o índice é secundário, tá certo? Eu falei primário, isso foi por engano. Estou criando um índice secundário. Como essa tabela, como o índice é secundário, então ele vai ser denso. Vocês devem lembrar desse conceito, ou seja, eu tenho que ter uma entrada na minha estrutura de índice para cada tupla da tabela. Ou seja, eu vou ter 6 milhões de entradas nessa estrutura de índice, certo? Bom, aí eu volto aqui para a mesma consulta, que tinha demorado 6 segundos, tá certo? 6 segundos, foi o tempo de execução anterior. E vou executar novamente essa consulta, agora o quê? Depois da criação da minha estrutura de índice. E aí, aqui está 0 segundo, porque foi executado em milissegundos. Então, se eu clicar aqui, eu provavelmente vou ver as propriedades. Aqui, ó. Janela de propriedades, tá certo? Então, eu clico aqui. Então, aqui eu tenho um tempo de execução dessa consulta. Então, ó, aqui eu tenho, foi 267 milissegundos, ou seja, menos de 1 segundo, tá certo, pessoal? 0,267 segundos. Então, com isso, com esse experimento que eu quis mostrar para vocês, é o ganho que a gente tem de performance quando está usando a estrutura de índice. E por que eu sei que eu estou usando ele está usando a estrutura de índice? Ó, se eu pedir para ele mostrar o plano de execução da consulta, aqui, ó. Então, ele está fazendo o quê? Um index seek, tá certo? Então, ele fez um index seek utilizando a minha estrutura de índice. Lembre-se o seguinte, como aqui select asterisco, e ele localizou 6 tuplas, se eu não me engano, tá certo? Ele localizou 6 tuplas com essa chave de busca. Deixa eu ver aqui. Bom, era para ele estar mostrando a quantidade de tuplas. Ele estimou que 4 tuplas, ele localizou 4 tuplas. Bom, só que acontece o quê? Que ele encontra, aqui na estrutura de índice, ele encontrou que existem essas tuplas e o endereço dessas tuplas. E aí ele tem que vir em disco, tá certo? No RIP, que é a minha tabela, tá certo? Que é um arquivo RIP, que é o arquivo que tem a tabela line item. Por quê? Para trazer os outros atributos que a consulta vai mostrar, tá certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, só o atributo LORD aqui, porque na minha estrutura de índice, qual atributo tem LORD aqui? Se eu quisesse só ver o LORD aqui, tá certo? Ele não precisa mais ir em disco. Então, aqui, ó. LORD aqui. Pronto. Se eu pedir para ele mostrar o plano de execução de novo, ó, ele não vai mais em disco. Por quê? Porque o atributo que eu tenho aqui na minha projeção
ele já está armazenado lá na minha estrutura de índice. Então, com esse exemplo aí, dá para vocês perceberem a importância da cláusula include. Se eu colocar, naturalmente, se botar todos os atributos, não vai valer a pena, que a minha estrutura de índice vai ficar gigantesca, ele vai aumentar muito a altura dela, tá certo? Mas se eu tivesse, por exemplo, eu quero acessar um atributo, sei lá, deixa eu ver quais são os atributos que tem nessa tabela. Columns. L part key. Eu quero acessar L part key das tuplas tem o L order key igual a esse valor. Então, na hora de criar o índice, eu botava junto com na estrutura de índice, certo? Os valores de L part key. E aí ele não precisaria ir em disco para acessar o L part key das tuplas que ele queria localizar. Tá certo, pessoal? Bom, deixa eu voltar para a tela lá da apresentação, lá dos slides. Uma janela. Pronto. Então, essa foi o primeiro experimento. Eu quero que vocês repitam esse experimento, para vocês se familiarizarem com a criação de índices e ver o ganho real de utilização de índices, certo? E aí, vocês vão fazer essa atividade 2 também. Então, vocês vão remover todos os índices de line item, tem que procurar lá para remover, certo? Quero que você crie um índice secundário agora, do mesmo jeito que foi no exercício anterior, só que com taxa de preenchimento de 1%, valendo a todos os nós, que é pad index igual a 1, tá certo? Eu quero que você marque o tempo de execução para ele criar o índice, tá certo? Vocês podem, inclusive, marcar o tempo de execução para criar o índice da atividade 1 e o tempo de execução para criar o índice dessa atividade aqui, tá certo? Bom, marca o tempo de execução, sessão da consulta Q1, que é aquela da primeira que a gente fez, inicia uma nova sessão, quer dizer, vocês vão colocar uma nova consulta e vão executar a mesma consulta Q1, tá certo? E quero que vocês observem um tempo apresentado nela de verdade. Por quê? Porque ele vai ser menor do que 1 segundo, mas vai ser maior, tá certo? Do que, em segundo, maior do que a consulta Q1. Por quê? Porque nessa estrutura de índice, a minha taxa de preenchimento é a mínima possível. Então, a minha árvore vai ser maior, tá certo? Então, eu quero que vocês façam esse experimento, tá certo? O experimento 3, 4, o 5, o 6, o 7, pronto. E até o experimento 7. Vocês vão fazer o quê? Vão responder o que eu estou pedindo aqui nos slides, tá certo? Cada experimento desse. Eu quero que vocês me entreguem essas respostas, tá certo? E como a gente combinou, como a aula está sendo essa semana, vocês vão me entregar isso passando essa sexta agora na outra. E quando for na outra sexta de entrega desses desafios, eu executo com vocês essas atividades, para que fique claro para vocês, tá certo? A ideia de utilização de índice. Então, para a aula de hoje seria isso, tá certo? Vou postar mais aulas essa semana também, tá certo? Espero que vocês fiquem bem, tá certo? E até a próxima aula. Eu vou aqui interromper a gravação. Interromper a gravação.